Você já parou para se questionar, e eu acredito que isso já tenha acontecido com você, o porquê de tanto sofrimento? Qual será a finalidade, qual será o fundamento da gente sofrer tanto nessa existência? É muito comum a gente escutar coisas do tipo, né? Pai, por que de tudo isso? Deus, por que de tudo isso? Por que eu estou passando por essas situações? Por que todos esses transtornos estão acontecendo comigo? E é justamente para falar um pouquinho mais sobre isso que a gente vai estar hoje no nosso capítulo Rumo Certo, tá? Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse capítulo do Rumo Certo. E hoje a gente vai falar de vantagens ocultas, ou seja, quais são as vantagens em passar por todo esse transtorno, por todo esse sofrimento, por todas essas dores que nós passamos aqui na Terra, né? Então, será que realmente existe vantagem nisso? Bom, então vamos começar a nossa leitura aqui, para a gente não se estender muito. E ele começa assim: todos precisamos de reconfortos nos dias de aflição. Isso é justo. Importa, entretanto, observar que a divina providência não nos envia dificuldades sem motivo. Entendendo-se que o Senhor não nos relega às próprias fraquezas e nem permite venhamos a carregar cruzes incompatíveis com as nossas forças, com as forças que nos caracterizam. Fujamos de buscar a consolação por flor estéril. E esse até é um ditado comum, né? Fala que Deus não dá cruz a quem não consiga carregar, né? Não tem um ditado que diz isso, né? É alguma coisa semelhante a isso, né? Então, se hoje a gente está passando por alguma coisa, se hoje você está passando por alguma dificuldade, Deus não dá cruz que você não consiga carregar. Existe um motivo pelo qual. Só que muitas das vezes esse motivo é oculto, de fato, né? Como ele traz aqui, vantagens ocultas. E aí isso faz com que, na maioria das vezes, tira a nossa presença, ou seja, a gente acaba saindo do nosso momento presente e não procura entender a situação como um todo, né? Na maioria das vezes isso faz com que nós entramos cada vez mais nessa amargura, né? Nesse sofrimento, nessa desilusão, nesse arrependimento, e aquilo ali ele pode começar a virar um ciclo vicioso ao invés de se tornar um ciclo virtuoso, né? Então eu posso, quando eu começo a olhar o problema, né, de dentro do problema, ou seja, quando eu estou ali no olho do furacão e não estou presente para entender o porquê que eu estou passando por aquilo, aquilo ali pode virar uma bola de neve e aumentar cada vez mais. Contrapartida, se eu uso aquilo ali como alavanca da minha vida, ou seja, como alavanca para que eu consiga de fato ter uma vida mais leve, ou seja, entendendo os aprendizados que estão acontecendo naquele momento, para que eu consiga transcender a esse tipo de emoção, a esse tipo de sentimento, as coisas mudam, porque a gente começa a olhar de fora todo aquele cenário, né? Então, Deus não dá cruz se você não consegue carregar. Ele só vai colocar nas suas costas, vamos falar assim, aquilo que você consegue aguentar. E isso existe um propósito, tá? Existe um propósito para isso. Mas a gente vai falar mais sobre isso. E olha só, e aí ele continua. Aproveitemos a bonança que surge em nós habitualmente após a tormenta íntima para fixarmos o valor que a experiência nos oferece. Então, o que ele fala aqui? Aproveitemos a bonança, porque quando a gente passa por esse tipo de dificuldade, não é eterno, né? Até mesmo se você hoje comumente passa por alguma coisa, se você comumente está naquele estado de ansiedade, está naquele estado de depressão, ou está naquele estado de angústia, né? Então isso pode ser uma coisa cíclica na sua vida que já tenha acontecido aí há anos, né? Ou que já esteja acontecendo há anos, e que você não consegue entender o porquê daquilo ali e você acaba caindo naquele erro de novo. Só que mesmo que isso esteja acontecendo, existe
o que ele chama aqui de aproveitemos a bonança que surge em nos habitualmente após a tormenta íntima. Então, assim, mesmo que você esteja passando por esse ciclo, logo na sequência vem um momento de mais paz interior, vamos colocar dessa forma, né? Vem aquele momento de mais tranquilidade ou de menos transtornos. Nesse momento a gente começa a ficar presente para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Porque se nós não tivermos, seja muito bem-vinda, Aline, se nós não tivermos essa capacidade, na verdade não seria uma capacidade, mas se a gente não tiver essa clareza intencional de que, cara, se eu estou passando por determinada situação com frequência e ainda não consegui sair disso, é porque existe um fato ali, existe alguma coisa que está fazendo com que isso aconteça. Mas no meio da tormenta, no meio do furacão, quando você estiver no olho, você não consegue enxergar o que está do lado da parede, o que está do outro lado, né, da parede, o que está do outro lado da ventania. Mas se você olha para cima, você vê claramente o céu. Entende? Então, nesse momento que você está no olho do furacão, se você olhar para o lado, você não vai conseguir enxergar nada. Só que se você olhar de fora, se você olhar para cima, as coisas começam a ficar mais claras. Só que isso fica ainda mais fácil quando eu não estou no olho do furacão. Porque quando eu não estou no olho do furacão, não tem ventania tampando as vendas dos meus olhos. Só que a gente não tende a pensar, poxa, eu estou passando por isso com frequência. Como é que eu posso sair dessa situação? Então, a gente precisa estar com essa presença intencional sobre as coisas que acontecem na nossa vida para entender o que aquilo ali está querendo nos mostrar. Para entender o que aqueles fatos, o que aquelas situações estão querendo nos mostrar. Entende? E aí ele continua aqui, ó. Não nos propomos a louvar situações embaraçosas e nem a elogiar os fabricantes de problemas, mas é preciso reconhecer as vantagens ocultas decorrentes das provações que nos visitam. Eu já falei isso aqui várias vezes, né? Isso é uma coisa, para quem estuda um pouquinho mais do Espiritismo, é uma coisa bem evidente, ou seja, é muito comumente divulgado isso, que nós viemos para cá por um motivo, né? E esse motivo foi acordado por nós mesmos na existência superior, né? Então, a gente vem para cá já com meio que tudo previamente determinado. E o que acontece? Se hoje a gente está passando por algo, existe um motivo. A gente só precisa entender o que é. Talvez você nem entenda o que é, mas você precisa entender como sair. Entende? E aí é interessante que lendo aqui eu estava lendo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí eu tinha visto uma frase que quando eu vi esse capítulo eu falei, caramba, o que eu tinha lido ali faz total sentido, né? E ele fala aqui no Provas Voluntárias, né, o verdadeiro cilício, né? Bem-aventurados os aflitos. Então é nesse capítulo, capítulo 5. Aí ele fala aqui assim, ó: as provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em uma posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. Entende? Então, se você hoje está passando por algo, talvez esteja aí a vantagem oculta, né? Porque essa situação ela vai justamente forçar você a ser mais inteligente, a pensar mais, a pensar com clareza, com tranquilidade, né? Então é como ele fala aqui, ó, precisamente para nos ver, né, obrigados a procurar meios de vencer as dificuldades. Entende? Então, esse é o mérito, essa é a vantagem oculta por trás de todo esse transtorno. Porque isso, querendo ou não, vai forçar você a agir de uma forma diferente. E se isso não acontecer, a questão é, por quanto tempo você vai querer continuar se mantendo dessa forma? Entende? Então, a gente precisa começar a botar as coisas na balança, coisa que a gente não faz.
Porque muitas das vezes é muito mais fácil a gente ficar se vitimizando, a gente ficar choramingando pelos cantos e sofrendo por tudo que está acontecendo. A sofrência, ela acontece. E eu falei isso aqui, se eu não me engano, na semana passada. A questão não é a emoção negativa em si, porque isso faz parte da nossa existência. A questão é, por quanto tempo você vai querer continuar passando por isso? Entende? O fato, as coisas, desilusões, arrependimentos, amargura, sofrimento, isso faz parte da nossa existência. Nós não temos como fugir disso. A questão é, por quanto tempo você quer permanecer assim? Entende? Essa é a grande sabedoria. Seja bem-vinda, Gilmara, seja bem-vinda, Simone. Então, essa é a grande sabedoria. É quanto tempo nós estamos dispostos a passar por essa dificuldade. Entende? A gente não tem a escolha de, eu não vou passar por um sofrimento. Não, porque a gente já decidiu em um outro momento que viria passar por aquilo ali. Porque aquilo ali seria a nossa prova, seria a nossa expiação. Então, por essas situações, pelos fatos propriamente dito, nós vamos passar. Nós vamos sofrer, porque isso faz parte da nossa evolução. Agora, a vantagem disso é entender o porquê que a gente está passando por aquilo ali. E quanto mais rápido nós entendermos isso, mais rápido eu saio dessa situação. Entende? Então, esse é o ponto. A questão é, por quanto tempo eu quero ficar dessa forma? Isso está no nosso livre-arbítrio. Isso faz parte das nossas decisões. Permanecer ali. A gente não tem como evitar as coisas, mas permanecer, a gente tem como, tá? E aí ele continua. Quem conseguiria configurar o abismo que seríamos arrastados pelos caprichos aos quais muitas vezes nos entregamos confiantemente, se a desilusão não viesse nos despertar? Quem poderia medir os espinheirais de discórdia que chufurdaríamos o espírito? As palavras poderiam ser mais tranquilas, mas é isso mesmo. Na equipe de trabalho a que pertences, se lutas e lágrimas sofridas em comum não nos ensinasse o benefício do entendimento e da união. Então, o que ele está falando aqui? Claramente, simples. A dificuldade, ela vem simplesmente para frear o nosso ego. Porque imagina como seria se a nossa vida fosse maravilhosa, com a cabeça que nós temos hoje, ou seja, com entendimento, com materialismo, com tudo que a gente existe hoje da forma como é, né? Seja bem-vinda, Paty. Então, eu não estou falando de mundo feliz, né? Assim, a gente não tem consciência disso ainda. A gente não tem consciência. Então, vamos voltar para a nossa realidade e entender. Imagina como seria se a nossa vida ela fosse repleta de caprichos, repleta de coisas boas. A gente afundaria num ego tamanho que depois para voltar seria difícil. Entende? Então, as dificuldades, elas acontecem justamente para dar aquela freada no nosso ego. Entende? Então, isso é uma das funções, essa é uma das vantagens ocultas que ele está trazendo aqui. Tá? E aí ele continua. Ingratidão, em muitas circunstâncias, é o nome da bênção com que a infinita bondade de Deus nos afasta de ambientes determinados, a fim de que a cegueira não nos induza ao desequilíbrio. A cegueira de quê? A cegueira dos nossos egos, que não vê um palmo na frente do rosto. Porque a gente só olha para a gente como um todo. A gente não quer saber do que está acontecendo ao redor. Só que nós somos irmãos em Cristo. Então a gente precisa entender o próximo. A gente precisa ter compaixão com o próximo e com nós mesmos. Amar ao próximo como a si mesmo. Simples assim. Só que se a gente afunda no nosso ego, a gente afunda desacerbadamente dessas beneficências da vida, as coisas seriam completamente diferentes. Então, as dores, elas estão justamente aqui para nos dar clareza,
para nos dar sabedoria, nos dar consciência de que nós não estamos sozinhos, que existe algo muito melhor que isso, só que para dar esse passo em frente, a gente precisa aprender. Só que a gente não aprende nas horas boas, a gente aprende nas horas ruins, entende? Então essas são as vantagens, tá? As vantagens ocultas das dores que nós passamos. E aí ele continua: obstáculo, no dicionário da realidade, em muitas ocasiões expressa o apoio invisível para que não descambiemos na direção das trevas. De novo, olha aqui, foi exatamente isso que eu falei ainda há pouco. Obstáculos, no dicionário da realidade, em muitas ocasiões expressa apoio invisível para que não descabemos na direção das trevas. Entende? Então é justamente isso. As dificuldades, elas vão estar aqui para, primeiro, nos ensinar, nos mostrar que nós não somos o rei da cocada, né? Nós não estamos com o rei na barriga. Nós estamos aqui em comunhão, em uma comunhão em conjunto para que a gente consiga crescer e evoluir como um todo. Entende? Então, a gente precisa entender isso, a gente precisa internalizar isso. Boa noite, Antonieta, seja muito bem-vinda. Então a gente precisa internalizar isso. A gente não está aqui sozinho. O mundo não foi feito para satisfazer o nosso ego. Nós estamos sim no mundo de provas e expiações. Então faz parte dessa existência nós passarmos por situações difíceis. A gente pode decidir se eu vou ficar ali nessa situação difícil por 1 minuto ou 1 década. Isso cabe ao meu livre-arbítrio. Mas para que eu consiga sair, eu tenho que olhar com os olhos da inteligência, como fala aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no Bem-aventurados aflitos, no capítulo 5. Então, ele vai servir ali para aguçar a minha inteligência, para que eu consiga enxergar toda essa situação fora, ou seja, olhar para cima no olho do furacão, onde eu consigo enxergar a luz. Porque quando eu olho fora e entendo pelas coisas que eu estou passando, eu consigo falar, opa, eu sei que esse comportamento que eu tenho está me levando nessa direção. Então, se eu não quero mais ir para aquele caminho, para aquela direção, é só eu não ter mais esse comportamento. Ponto. Você teve um aprendizado, você teve aquele insight, e ali você decide mudar a sua vida. Ou não, você pode continuar, mas vai continuar sofrendo. Percebe? Entende o que eu estou falando aqui? Então, as dificuldades, elas são justamente esse freio que a providência nos dá para que o nosso ego não se afunde. Entende? Para que a gente não entenda que, cara, a gente não está aqui sozinho, a gente não está com o rei na barriga. E aí, continuando aqui, ó, nossas provas, nossas bênçãos. Entende? Porque as nossas provas realmente são as nossas bênçãos, são as nossas provas que vão, como o nome já diz, provar se a gente entendeu ou não determinada situação. A gente veio aqui para isso. Ponto. Entende? Nós viemos aqui para isso. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Eu preciso entender por que eu estou passando por isso tudo. E não existe fórmula mágica. A fórmula está dentro da nossa própria mente. A partir do momento que a gente começa a olhar aquele cenário com inteligência, a gente começa a entender por que a gente está passando por determinadas situações. Pior ainda, se essas situações forem recorrentes. Porque se forem recorrentes, significa que você ainda não aprendeu. Percebe? Hashtag fica a dica. E aí ele finaliza aqui, ó. Reflete nos males maiores que nos alcançariam fatalmente amanhã, se não nos fosse o socorro providencial dos males menores de hoje. Então, ó, reflete nos males maiores. Imagina o seguinte, hoje você está passando por uma determinada dificuldade. Não sei qual é, angústia, depressão, sofrimento, tristeza, ansiedade. Isso é uma dificuldade que você está passando. Só que essa dificuldade, ela está ali justamente para te ensinar algo
para você não passar por algo, por uma dificuldade maior ainda. De repente, nem nessa existência aqui. A gente pode começar a falar, né, com o olho de Tandera, visão além do alcance. Né? Então a gente pode começar a pensar nisso também. Eu não estou falando de repente nem dessa existência aqui. Ah, Fábio, eu conheci fulano que ele foi assim a vida inteira e tal. Cara, a gente não está falando daqui. A gente não está falando daqui. Meu reino não é aqui. Entende? Jesus já falou isso pra gente. A felicidade não é o que você conhece aqui. Ele já deu o recado. Entende? Então, essas dificuldades, elas têm um propósito. Só que se a gente se coloca como vítima dessa situação, a gente perde o poder da presença, a gente perde o poder de ação. A gente deixa por conta do destino. A gente deixa na mão de Deus. Só que Deus não vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Entende? Ele te deu livre-arbítrio para você tomar as decisões que cabem a você. Aquilo que nós não conseguimos, Ele vai fazer. São os nossos milagres da vida. Mas aquilo que está na nossa mão, cabe a nós. Cabe a nós. Entende? Então a gente precisa ter consciência e ter clareza e principalmente fazer isso de forma intencional. Não é fazer porque eu estou falando aqui, porque o rumo certo está falando, porque o Evangelho do segundo Espiritismo está falando. Não, não é isso. Faz porque você quer fazer, porque você entendeu que precisa aprender. Entende? Se apossa da responsabilidade. Se apossa. Toma posse disso, porque isso vai fazer total diferença. Seja bem-vinda, Fabiana. Vamos lá. E aí ele termina aqui, né? E reconhecereis que todo contratempo aceito com paciência e serenidade é sempre toque do amor de Deus, alterando-nos o coração, guiando-nos o caminho. Então, se você não ainda está conseguindo enxergar uma saída para tudo que está acontecendo, paciência e serenidade. Paciência e serenidade. Porque se a gente entra na paranoia, se a gente entra na turbulência, se a gente entra na ventania do furacão, a gente perde completamente o norte. E para voltar depois para a nossa presença é difícil. É muito mais difícil do que passar pelo fato em si. É muito mais difícil do que passar pela desilusão em si. Porque eu vou ficar corroendo aquilo ali, sabe lá Deus quanto tempo. Então, a paciência, ela é um exercício, ela é um hábito que a gente precisa todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Entende? E de pouquinho em pouquinho, tem um ditado que diz que de grão em grão a galinha enche o papo. Os hábitos da nossa vida é assim também. Se você precisa exercitar a paciência, de grão em grão, você vai ser uma pessoa paciente. Se você precisa exercitar a serenidade, de grão em grão, você vai ser uma pessoa serena. Tá? Então, as provas que nós passamos, as dificuldades, são sim uma vantagem oculta, para que aquilo ali nos dê a capacidade de entendimento de como a gente consiga, de como a gente pode deixar aquilo para trás. Ou seja, porque à medida do momento, fugiu a palavra. A partir do momento que a gente entende por que a gente está passando por determinadas situações, eu posso simplesmente deixar aquilo para trás. Eu posso simplesmente ir para um próximo nível existencial e espiritual. Eu dou mais um passinho, eu subo mais um degrau na minha lei do progresso. Tá bom? Então, tem sim um fundamento, tem sim as vantagens ocultas, a gente só precisa aceitar que Deus, como diz aqui, não vai dar uma cruz que você não consiga carregar. Ok? Porque se a gente está passando o que a gente está passando, é porque nós decidimos assim. Porque nós decidimos que esse seria o melhor caminho. Legal? Faz sentido o que eu estou falando aqui? Então, pare e pense. Devagar é a melhor pressa. É verdade. É verdade.
É verdade. Então, assim, é de passinho em passinho, de degrau em degrau, a gente continua evoluindo. A gente só não pode entrar no vitimismo e na neura que, ó céus, ó vida, porque Deus está me colocando diante de todas essas provações. Porque Ele não vai te dar uma cruz mais pesada que você consiga carregar. Tá bom? Espero que esse papo tenha feito sentido para você. Espero que realmente, né, se você hoje está passando por algum tipo de turbulência, de desânimo, tristeza, angústia, ou se você ainda não está, mas vira e mexe você está, entenda que existe uma vantagem por trás disso, que a gente só precisa entender. Que a gente só precisa entender qual é essa vantagem. Entende? A gente só precisa entender por que a gente está passando por isso tudo. E à medida que a gente tem esses aprendizados, a gente vai para um outro nível. A gente provou que aprendeu com essa dificuldade. Esse é o objetivo de cada uma delas. Tá bom? Então eu verdadeiramente espero que esse papo possa ter te ajudado. Eu desejo a você que tenha sabedoria e clareza para realmente olhar de fora qualquer coisa que você esteja passando atualmente e que Deus ele esteja com você e que a espiritualidade amiga ela possa estar do seu lado e você possa escutar a voz, escutar aquela vozinha que fala para você qual é o caminho certo, que fala para você o que exatamente você deve mudar, porque no fundo a gente sabe, no fundo a gente sabe, mas a gente só precisa estar na frequência correta, a gente só precisa estar sereno para poder escutar e entender, tá bom? Então eu te desejo muito sucesso, um beijo no seu coração e até a nossa quinta-feira que vem com mais um capítulo do nosso Rumo Certo. Beijão para vocês, tchau, tchau.